hoje eu volto com mais um vídeo. Nós vamos conversar um pouco do Simple Past, o passado simples, né? Que é um tempo verbal super útil. Por quê? Porque nós estamos sempre falando de alguma coisa que aconteceu, né? De algumas férias que tiramos, do nosso final de semana, de alguma coisa que aconteceu lá no trabalho. Então vamos falar um pouco do Simple Past. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e não esqueça de dar o like. Assim eu sei que eu estou correspondendo às suas expectativas, né? Que eu estou ajudando de alguma forma. Então vamos para as nossas explicações de como usar o tempo verbal Simple Past corretamente. Então vamos começar falando do Simple Past, né, do passado simples, em frases afirmativas. É bem simples porque independente da pessoa, independente do sujeito, o verbo é sempre conjugado da mesma forma. Então, sempre no Simple Past. O verbo vai seguir o sujeito no Simple Past Form, né, na forma do passado simples. Por exemplo, we invited Jane to the party. Nós convidamos a Jane para a festa. I traveled last holiday. Eu viajei no feriado passado. E por último, they left early. Eles saíram cedo. Então, independente da pessoa, o verbo vai sempre estar no Simple Past Form, na forma do Simple Past. Vamos falar um pouco das regrinhas, né? Como que eu vou conjugar o meu verbo. Eu vou começar com as regrinhas dos verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles verbos que recebem ed no final. Então eu vou dar algumas dicas, né? Porque de acordo com a grafia do verbo original, vocês têm que adicionar a terminação ed corretamente. Vamos começar com os verbos que terminam em e. No presente, né? No base form, que é a forma infinitiva, sem o to, eles terminam em e. Nesse caso, eu vou simplesmente adicionar a letra D. Então, invite, invited. Dance, danced. Por exemplo, the party was great. We danced all night long. Ok? Quando o meu verbo termina em uma consoante mais y. Nesse caso, nós vamos retirar o y e só depois adicionar I e D. Então, consoante mais Y. Por exemplo, cry. Antes do Y, nós temos a consoante R. Então, eu vou retirar o Y e adicionar I e D. Então, passado de cry, cried. A mesma regra para study. Consoante D mais Y. Retirei o Y e adicionei I e D. Então, studied. Ok? Por exemplo, we studied very hard for the test. Nós estudamos duramente para o teste. I am exhausted. My baby cried all night long. Eu estou exausta. O meu bebê chorou a noite inteira. Então, vamos para a nossa próxima regrinha. Aqui nós temos o que chamamos de CVC, que é quando as últimas três letras são consoante, vogal, consoante. Nesse contexto, eu vou repetir a última consoante e depois disso adicionar a terminação ed. Por exemplo, shop, consoante, vogal, consoante, sempre de trás para frente. Mais uma vez, consoante, vogal, consoante. Então, eu vou repetir a minha última consoante. Shopped, com 2 P's. Meu próximo verbo, mop, que é esfregar o chão, né, com aquele, como se fosse passar o pano. Mop. Então, mesma coisa, consoante, vogal, consoante, 2 P's novamente, no passado, mopped. Plan, planned, double N, né, 2 N's. A mesma regra para ban, de banir, 2 N's, passado, banned. Por exemplo, he mopped the bathroom floor. Ele esfregou, né, ele passou o pano no chão do banheiro. O próximo, we planned the meeting carefully. Nós planejamos a reunião cuidadosamente. Bom, a nossa regrinha final. Caso o verbo não se encaixe em nenhuma das regrinhas que eu passei anteriormente e ele for regular, então nós vamos adicionar o ed. Por exemplo, work, worked. Play, played. Listen, listened. Ok? Explain, explained. Por exemplo, they played well. Nesse contexto do they played well, percebam que antes do y, ok?
nós temos uma vogal, por isso que nós só vamos adicionar o ED. Ele não entra na regrinha do consoante mais Y. Se for vogal mais Y, eu adiciono ED. Então, como eu disse anteriormente, they played well. Eles jogaram bem. E o nosso último exemplo para esse slide, we listened in silence as the teacher explained the simple past tense, né? Nós ouvimos em silêncio enquanto a professora explicava o passado simples, o tempo verbal passado simples. Vamos continuar? Agora, vamos falar um pouquinho dos verbos irregulares. Esses são aqueles verbos que não recebem ED. Eles podem mudar a sua forma de escrita ou não. Então, esses verbos, infelizmente, nós não temos uma regrinha. Então, tem que memorizar, tem que praticar. A minha dica pegue um verbo, pratique, passe 2, 3 dias tentando praticar um pouco, colocando esses verbos em frases. Depois que você aprendeu bem esse verbo, vá para o próximo verbo irregular. Vamos ver alguns exemplos, né? Vamos ver alguns exemplos de verbos irregulares. Por exemplo, understand, compreender, passado understood. Write, escrever, passado wrote. Hear, escutar, o passado heard. Go, ir, o passado went. Eat, comer, passado ate. Say, dizer, o passado said. Próximo verbo, get, pegar, o passado got. Então, alguns exemplos aqui, ó. They understood everything the teacher said. Eles entenderam tudo que a professora disse. Eu espero que sim, mas se vocês estiverem com alguma dúvida, deixe seus comentários que eu respondo. O outro exemplo, Mom, we heard a strange noise outside. Mãe, escutamos um barulho estranho lá fora. Então, independente do verbo ser regular ou irregular, em frases afirmativas, coloca o nosso verbinho na forma do simple past, no passado simples. Agora vamos falar um pouquinho de frases negativas. Nesse contexto, logo depois do sujeito da minha oração, eu vou adicionar o auxiliar did not ou a sua forma abreviada didn't. Quando eu adiciono esse auxiliar, o verbo volta para o base form, ele volta para a sua forma infinitiva sem o to. Por exemplo, no afirmativo, I traveled last holiday. Mas quando eu uso essa frase na forma negativa, I didn't travel. Perceberam? O meu verbo voltou para sua forma infinitiva sem o to. Voltou para a forma do presente, tá? Então, I traveled, negativo, I didn't travel. Outro exemplo. We invited Jane to the party. We invited, past. Mas na forma negativa, nós não convidamos a Jane para a festa. We didn't invite Jane to the party. Agora vamos para frases interrogativas. Nesse contexto, eu vou posicionar o verbo auxiliar did antes do sujeito e depois do sujeito o verbo principal sem estar conjugado no base form, ok? Por exemplo, did you invite Jane to the party? Você convidou a Jane para a festa? Perceba que invite não está conjugado. O outro exemplo, did he hand in the report? Ele entregou o relatório? Também o hand não está conjugado. Então, para respostas nesse contexto, yes, I did. Ou no, he did not. A forma abreviada de did not. Did he hand in the report? No, he didn't. Então, independente do sujeito, yes, nanana, did. No, alguém. Did not. No, outra pessoa, né? Didn't. Então, essa é a dica para frases interrogativas. A nossa última dica são frases interrogativas que começam com os WH questions, que é what, when, where, how, who, e assim sucessivamente, né? Então, a ordem é praticamente a mesma. Só que antes do did eu vou posicionar o meu pronome interrogativo. Então, WH, did, sujeito e verbo sem conjugar. Por exemplo, who did you invite to the party? Quem você convidou para a festa? O outro exemplo, when did he arrive? Quando ele chegou.
Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E eu vou anexar, na verdade eu anexei na descrição do vídeo, primeiro, uma listinha de verbos irregulares. Então, se vocês quiserem acessar, imprimir, tem a versão, né, no base form, no passado simples e a tradução para o português. Além disso, também tem um segundo link que inclui exercícios no Simple Past. Se vocês quiserem testar o conhecimento de vocês, façam. E como eu falei anteriormente, as respostas já são automáticas. Assim que vocês submeterem a lista de exercícios, vocês já terão acesso às respostas. Mais uma vez, obrigada por ter assistido o meu vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco, né? Me pediram para comentar sobre o o present perfect e o simple past. Eu vou comentar e também vou falar um pouco sobre a pronúncia dos verbos no passado, porque isso eu sei que gera um pouco de confusão, né? Principalmente nós, brasileiros, a gente tende a ter uma pronúncia bem carregada. Então vamos praticar um pouquinho para ter uma pronúncia o mais natural possível. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal. Filha. Hello. Come say hello to the people. Fala, olá, bom dia. Good morning. Good morning. How are you guys? Tell them, let's study English. Are you ready to teach? Yes. Do you like to teach? Oh. Now say bye-bye.